Você consegue imaginar um império desmoronando diante dos seus olhos, com fábricas silenciosas e operários gritando por justiça? Prepare-se para o abismo invisível da pobreza que está engolindo milhões na Rússia. Como Vladimir Putin, o líder que prometeu glória, está afundando seu próprio povo em uma espiral de dívidas que ecoa como um trovão distante. Para contextualizar o que vimos antes, a economia russa está em queda livre, com o custo desse endividamento de Putin se mostrando em cada esquina. Fábricas fecham, trabalhadores fazem greve por salários atrasados há 5 meses, e incríveis 250 mil russos já foram demitidos. Agora vamos mergulhar no coração dessa crise financeira, onde o Banco Central de Putin se encontra preso em uma armadilha fatal. Imagine o cheiro de poeira nas linhas de produção paradas, o toque gelado dos envelopes vazios de salário. Será que essa contradição, ecoando os tempos hiperinflacionários dos anos 1990, está finalmente desestabilizando o império de Putin? Responda à pergunta retórica. O fim está próximo para os aliados que um dia afundaram em riquezas? Continuando de onde paramos, a contradição do Banco Central está forçando o regime de Putin ao caos total. Sinta o peso opressivo da incerteza enquanto a Rosneft, uma gigante do petróleo, corre para vender ativos no exterior para escapar das sanções. Eles fecharam um acordo de último minuto com a Gunvor, empresa fundada pelo amigo íntimo de Putin, Gennady Timchenko, mas o plano desmoronou instantaneamente. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos expôs a Gunvor como um fantoche do Kremlin. E a oferta foi retirada na mesma hora. Isso prova que a Rússia nem consegue vender seus próprios bens sem a permissão do Ocidente. O barulho dos ativistas propagandistas russos admitindo o colapso ecoa agora. A verdade surge quando o dinheiro acaba. Enquanto os tanques e armas unem no fronte, o império interno rui. Reviravolta chocante. Até os defensores de Putin estão cuspindo veneno contra ele? Avançando da exposição humilhante que deixou o Kremlin envergonhado, vamos ao cerne simples da questão. O dinheiro se tornou caro demais. Ouça o sussurro gelado da inflação subindo, custos explodindo e crédito inacessível. O setor real da economia, exceto o militar, está em ruínas profundas. Troca de mercadorias volta à moda, como nos dias sombrios dos anos 1990. Transporte sem luzes, odores de máquinas paradas. Sem isso, nenhum crescimento é possível. E quem está gritando contra isso? Um blogueiro de guerra russo, ex-assessor parlamentar e executivo da defesa, que lucra com o gasto bélico de Putin. Mas mesmo ele confessa o colapso iminente. Imagine o cheiro de queimado das ambições perdidas. Pergunta chocante. Até os beneficiários do sistema estão abandonando o navio afundando. Retomando da admissão inesperada de um insider que humilha Putin, explicamos por que o dinheiro ficou caro. Taxas de juros na Rússia atingem 16,5%. Um fardo enorme para quem quer emprestar e construir. Empresas russas gastam um recorde. 36% de seus lucros pavimentam pagamentos de empréstimos, e 25% das dívidas estão atrasadas. A onda de falências paira como uma névoa tóxica. Empresários e oligarcas clamam para cortar taxas ainda mais rápido, mas o Banco Central avisa, isso provocaria hiperinflação, como na ocasião ameaçadora dos anos 1990, com economia dolarizada e trocas sombrias. Ouça a voz cautelosa. Reduzir para 3% a 4% pode impulsionar o crescimento, mas mostra o caminho para a inflação galopante. Memórias das crises passadas retornam, com exchangers e preços atados ao dólar. A política monetária atual evita o abismo da demanda sobrecarregada. Toque na tensão. O Banco Central é o último bastião contra o caos de Putin. Prosseguindo do alerta sobre hiperinflação que ridiculariza os apressados cortes de juros, veja como o Kremlin imprime dinheiro para a vitória, mas colhe inflação assassina. Como disse Charlie Munger, a inflação é como as civilizações param. Enquanto o Banco Central combate com juros altos, Putin acelera a máquina de imprimir, elevando os preços. Resultado, juros elevados sufocam a economia, inflação castiga todos. Exemplo devastador, uma empresa espacial russa teve a energia cortada por dívidas de 650 mil dólares, equivalentes a milhões em rublos. Eles ignoram avisos, o barulho do corte de energia ressoa no vazio cósmico. Cheiro de metal frio sem eletricidade. Não é isolado, problemas assim graçam pela economia. Os 250 mil demitidos ecoam dos ministérios, estômagos vazios gritando a verdade. Fábrica nuclear de Putin, orgulhada por reciclagem, explode em greve. Salários atrasados desde junho, 5 meses. Ajude-nos, não temos dinheiro para viver, empréstimos empilhados, água cortada, dormitórios fechados. Dívidas salariais atingem 2 bilhões de rublos, afetando 50 mil pessoas. Frustração tátil das cartas sem resposta.
Quando os salários param, esperança morre. Boa notícia para ucranianos. Receitas federais caíram 12% em outubro, déficit cresce para 4,2 trilhões de rublos, cerca de 51 bilhões de dólares. Despesa estatal resistente versus receitas em baixa por óleo e gás. Reviravolta inesperada. O regime está sangrando o próprio bolso. Encerrando o círculo de sofrimento que despedaça o orçamento de Putin, vimos recessão custando caro. Dívidas flutuam, fábricas silenciosas, greves ecoando. Mas quem ganha? Ucranianos, enquanto impostos russos caem, apertando o fronte de batalha. Cliffhanger provocante. E se o próximo corte levar à dolarização total, humilhando Putin uma vez mais diante do mundo? Seu palpite. A Rússia sobrevive, ou a hiperinflação devora tudo? Sinta o ar rarefeito do pânico iminente. A situação da Rússia chegou em um ponto crítico. A economia está à beira do colapso, e o peso das dívidas é assustador. Empresas enfrentam juros altíssimos, 16,5%. Isso significa pagar uma taxa de juros absurdamente elevada. Para uma fábrica ou um negócio emergente, isso é uma carga quase insuportável. As empresas russas agora gastam uma parte recorde de seus lucros para pagar dívidas. Dados recentes mostram que cerca de 36% do lucro de negócios na Rússia vai direto para cobrir empréstimos. E 25% desses empréstimos estão com pagamento atrasado. Empresas estão à beira da falência, muitas não conseguem pagar o que devem. O risco de uma onda de falências aumenta a cada dia. Por isso, oligarcas e empresários estão implorando ao Banco Central para reduzir as taxas de juros ainda mais rápido. Mas há um problema: a própria política monetária tenta evitar uma inflação fora de controle. Um especialista alertou: e se reduzíssemos a taxa básica para 3 ou 4%? Assim poderíamos estimular a economia. A resposta do banqueiro central foi clara, só que isso levaria à hiperinflação e ao colapso da economia. Lembra-se dos anos 90? A total dolarização, os constantes perigos de desvalorizações. Naquela época, o risco era enorme. O sistema financeiro virou uma verdadeira moeda de troca, e a economia se manteve às margens do caos. Hoje a inflação está alimentando a crise. Putin achou que poderia imprimir dinheiro para vencer, mas o que acontece é que ele só está alimentando a inflação. Os juros altos estão matando as empresas, e ainda assim, o governo não consegue controlar a loucura de imprimir mais dinheiro. É uma situação que parece sem saída. E enquanto isso, as empresas de tecnologia espacial, como a que desenvolve foguetes, estão na mira da crise. Energia cortada, dívidas evalendo milhões, e o risco de falir nunca foi tão presente. A tensão cresce a cada dia. A crise chega a um ponto onde a esperança é um fio tênue. Como um barco à deriva em uma tempestade, a Rússia enfrenta suas maiores incertezas, e o peso do fracasso economicamente destrói a esperança de dias melhores. Quem poderá impedir essa queda livre antes que tudo desabar de vez? Na memória dos anos 1990, a economia russa mergulhou na total dolarização, com investimentos evaporando e empréstimos em rublos a longo prazo virando sonho impossível. Isso levou a uma humilhação nacional, onde riquezas reais sumiam, e as pessoas trocavam bens básicos por dólares, lembrando uma era de caos que Putin jurou nunca repetir. Mas, e se eu te dissesse que essa humilhação está voltando agora mesmo? Imagine o cheiro de ferro enferrujado nos altos fornos de fábricas abandonadas, o gosto amargo de salários atrasados queimando na garganta dos trabalhadores. A política monetária atual durante essa demanda superaquecida e desequilíbrio entre oferta e demanda, visa justamente impedir o retorno àquele abismo. O Banco Central da Rússia mantém taxas de juros altas para combater a inflação. Só que essa inflação vem de ninguém menos que Vladimir Putin em pessoa. O Kremlin achou que poderia imprimir dinheiro para a vitória, mas na verdade está imprimindo inflação pura. Como disse o lendário Charlie Munger, inflação é como as civilizações param. É por isso que o banco não quer hiperinflação. Devo destacar que esse banco é talvez a única instituição competente ainda na Rússia, lutando contra a corrente para frear o desastre. Mas é uma batalha perdida, porque enquanto ele tenta baixar a inflação, Putin acelera a máquina de imprimir dinheiro, fazendo a inflação subir sem parar. Resultado? Inflação devorando a economia, taxas altas esmagando-a, e você, cidadão comum, colhendo só os prejuízos da inflação galopante. Vejam só isso. Uma empresa espacial russa teve a energia cortada por dívidas impagáveis. Parece ruim para qualquer negócio, né? Mas para uma companhia que sonha com estrelas, é um golpe brutal, como sentir o frio cortante da noite eterna sem luz. Investigando mais fundo, descobri que eles devem cerca de $650 mil, uma fortuna em rublos ainda maior. O fornecedor de energia tentou contato por meses, mas ignoraram.
Então cortaram tudo. E isso não é caso isolado, inventado para causar pânico. Problemas iguais sacudem a economia inteira da Rússia, com demissões atingindo 250 mil pessoas, de acordo com o Ministério do Trabalho do país. Pode parecer incrível, mas faz sentido. O Kremlin cala a imprensa, mas não silencia estômagos vazios. Será que essa crise finalmente derrubará o império de Putin? O som de máquinas paradas ecoa como um trovão distante, enquanto dívidas se acumulam como tempestade invisível. Você consegue imaginar a humilhação de uma nação outrora poderosa, implorando por contenção, sem conseguir vender seus próprios ativos? Isso já aconteceu, e o governo americano chamou o comprador de marionete do Kremlin. Agora, mesmo propagandistas russos gritam pelo colapso inevitável. Cliffhanger. Ctrl 541. A narrativa começa com um resumo rápido da crise econômica dos anos 1990 na Rússia, destacando a dolarização total da economia e o fim dos investimentos e empréstimos de longo prazo em rublos. Isso criou um clima de humilhação nacional, onde riquezas desapareciam e as pessoas trocavam bens por dólares, um pesadelo que Putin prometeu evitar. Mas aqui vai a reviravolta. Essa mesma humilhação está se repetindo agora, chicoteando a Rússia como uma tempestade inevitável. Trabalhadores em fábricas de armas que fedem a óleo quente e metal quente, agora enfrentam salários não pagos há 5 meses, uma guerra invisível dentro da guerra. Imagine o ranger de dentes enquanto greves irrompem, com 250 mil russos já demitidos, segundo o Ministério do Trabalho. É chocante, mas faz sentido. O Kremlin sufoca a imprensa, mas não treza a fome. E no meio disso, o Banco Central da Rússia, a última instituição sólida, mantém taxas de juros em 16,5% para frear a inflação. Mas quem causa essa inflação? Vladimir Putin. O Kremlin acreditou que imprimir dinheiro traria vitória, só que imprime inflação pura. Como dizia Charlie Munger, o sábio das finanças, inflação é o fim das civilizações. Por isso, o banco evita a hiperinflação a todo custo, numa batalha íngreme contra o inevitável. Enquanto isso, empresas russas gastam um recorde de dinheiro apenas pagando empréstimos, 36% dos lucros por dados do Impact, com 25% dos empréstimos atrasados, levando a falências em cascata. Oligarcas e empresas clamam por cortes nas taxas, mas o banco alerta. Isso traria hiperinflação, como nos anos 1990, com moeda atrelada ao dólar e trocas básicas virando barreira. Você consegue sentir a tensão no ar, o cheiro de desespero econômico engolindo tudo? E olhe só, uma empresa espacial russa teve a energia cortada por dívidas. Parece terrível para qualquer negócio, mas para uma que alcança as órbitas, é uma queda mortal, como o silêncio gelado do espaço invadindo a Terra. Eles devem cerca de 650 mil dólares, uma fortuna em rublos. O fornecedor avisou milhares de vezes, sem resposta. Então, cortaram. Isso não é ficção. Fábricas fecham, trabalhadores negreges e o déficit orçamentário russo explode, baixando receitas em 12%. Prejuízo de 4,2 trilhões de rublos, ou 51 bilhões de dólares, 1,9% do PIB. Isso afeta Putin diretamente, com impostos caindo e o fronte perdendo fôlego. Uma fábrica nuclear que Putin recentemente elogiou por reusar combustível, agora vive uma revolta. Funcionários em greve desde junho, salários atrasados por 5 meses. Vivem em dormitórios sem água com banheiros transbordando de fedor nauseante. Nada sobra para viver, eles imploram. Salários atrasados alcançam 2 bilhões de rublos, impactando 50 mil pessoas. Quando salários param, a esperança morre. Que reviravolta inesperada. Enquanto a Ucrânia engrossa defesas, a economia russa colapsa sob seu próprio peso, humilhando o regime. Você acha que Putin pode segurar isso por mais tempo? A tensão cresce com os dólares fugindo e o rublão desabando. Mas o pior está por vir, revelando segredos que nem o Kremlin imagina. Cliffhanger. A crise econômica na Rússia atinge o coração do país de maneiras que muitos não percebem. A tensão cresce a cada dia. As dificuldades são visíveis em cada esquina, em cada fábrica, em cada rosto cansado. Uma dessas histórias revela a dura realidade de trabalhadores que lutam para sobreviver sob a sombra de uma economia desmoronando. Imagine o som de máquinas silenciando, o cheiro de poeira e óleo no ar, enquanto empregos se perdem. Recentemente, oficiais do Ministério do Trabalho confirmaram que cerca de 250 mil russos foram demitidos. Isso mesmo, 250 mil pessoas sem trabalho. Uma cifra difícil de aceitar, mas que faz sentido ao pensar no caos que se instala. O Kremlin pode tentar silenciar as vozes críticas, mas não consegue esconder o fome, nem a dor que assola milhares de lares. E não para por aí. Em uma fábrica nuclear, Putin se vangloriava de uma inovação tecnológica.
Uma esperança no meio do desespero. Mas o que acontece quando os trabalhadores que dedicaram meses a essa nova tecnologia param de receber seus salários? Desde junho, eles lutam com atrasos de até 5 meses. Suados, exaustos e sem perspectiva, esses profissionais estão em greve. Eles obrigatoriamente precisam lutar por um pão diário, por uma esperança de dias melhores. Na região de Ulhanuls, um grupo de trabalhadores relata sua situação. Há meses os salários não entram nas contas. Cada mês, uma promessa não cumprida. O atraso já soma 2 meses. Pessoas sem dinheiro, sem comida, sem água. As condições de vida são quase insuportáveis. As instalações estão sujas, sem água. As refeições canceladas. Os trabalhadores têm que se virar sozinhos. Sem transporte, sem apoio. Muitos estão sendo despejados de suas próprias moradias alugadas. Como podem aguentar tudo isso? Como não perder a esperança enquanto a crise devora suas vidas? Esse cenário de angústia se repete em todo o país. Problemas financeiros, fome, desemprego. Os relatos se multiplicam, revelando uma verdade assustadora. A economia russa está à beira do colapso. Cada dia que passa, mais famílias enfrentam a desilusão, a desespero, a perda total de esperança. E uma pergunta permanece: até onde irá isso? Qual será o limite dessa tormenta? A cada denúncia, a situação se torna mais clara. Enquanto o governo finge que tudo está sob controle, a realidade transforma-se numa bomba relógio prestes a explodir. Porque no final, quem paga o preço dessas decisões são os invisíveis, aqueles que lutam para sobreviver em meio a uma crise sem fim. Imagine no coração da Rússia, uma nação outrora poderosa agora cambaleando no abismo econômico. Empresas falindo, trabalhadores humilhados pelas promessas vazias do Kremlin. Num flashback repentino, lembro-me do odor acre de óleo queimado nas fábricas dos anos 90, o som metálico dos alarmes ecoando em salas vazias, o toque gelado das mochilas pesadas sobre costas curvadas. Como chegou a isso? Putin ousou desafiar o mundo inteiro, e agora paga o preço com uma moeda de caos. Você sente o cheiro de desespero no ar? O gosto amargo da inflação corroendo tudo? Os trabalhadores de uma fábrica nuclear acabam de implorar a promotoria, mas nada muda. Seus apelos ecoam no vazio, cartas jogadas ao vento gelado. Alexandre Ivanovich, peça a eles, resolvam nossa angústia. Apenas você pode nos salvar. Quem mais no labirinto da corrupção? Ouvirá seus gritos silenciosos. E isso não é um incidente isolado. Em toda a Rússia, salários atrasados somam 2 bilhões de rublos. Quantos ignoram esse tsunami invisível, enquanto famílias lutam contra o frio cortante da realidade? Pois bem, em dólares, são cerca de 25 milhões. Parece pouco para uma economia gigante, não? Mas dívida pelo salário médio e afeta 50 mil pessoas. Será que Putin sente o tremor nos palácios dourados, o odor de medo infiltrando suas decisões? Quando os salários param, a esperança evapora como vapor no inverno siberiano. Pode ser o fim da ilusão de grandeza? Para os ucranianos lutando nas frentes, há um raio de esperança nesse caos. Se a economia russa desacelera, o governo sangra junto. Salários parados significam impostos evadidos. Receitas federais secando. O bolso de Putin fica leve, cortando fundo nas linhas de batalha. Em outubro, as receitas orçamentais russas caíram mais de 12% ano a ano. Um golpe amargo, enquanto o déficit federal cresce, um buraco negro engolindo recursos. Será que o Kremlin sente a pressão do tecido econômico rasgando, o som de alertas financeiros estridentes? A Amazônia, assim, a mídia russa confirma o pesadelo. O orçamento volta ao déficit em outubro, com receitas decepcionando em 0,4 trilhão de rublos. O déficit federal aumenta em outros 400 bilhões, chegando a 4,2 trilhões de rublos. Cerca de 51 bilhões de dólares, ou 1,9% do PIB. Quem diria que a superpotência temeria uma conta tão simples? Segundo projeções atualizadas do Ministério das Finanças, nos 2 últimos meses do ano, o abismo entre gastos e receitas piora ainda mais. Até 5,7 trilhões de rublos, ou 2,6% do PIB. Por quê? Gastos irredutíveis do Estado. Código para a guerra que a economia não sustenta. Você ouve o barulho da máquina de guerra rangendo, o toque áspero da moeda se desintegrando em sangue? Será esse o momento em que Putin tropeça, humilhado por sua própria ganância? Mas há uma razão sinistra por trás: expectativas reduzidas de receitas de petróleo e gás. Algo cheira a fracasso inevitável, o calor das sanções queimando sonhos. Como o líder absoluto permitirá que seu império caia? Uma reviravolta que chocará o mundo. Aguarde o próximo capítulo, onde as fissuras revelam segredos ainda mais profundos. Imagine uma economia à beira do colapso.
O déficit orçamentário cresceu mais 400 bilhões de rublos, chegando a 4,2 trilhões, cerca de 51 bilhões de dólares. Ainda mais, as projeções apontam que nos 2 últimos meses do ano, esse gap entre gastos e receitas pode saltar para mais 5,7 trilhões de rublos, quase 2,6% do produto interno bruto. Você consegue imaginar a pressão que isso coloca sobre uma nação? Por quê? Porque o nível mínimo de gastos do Estado, necessário para manter a máquina funcionando, já é alto demais. Mesmo com menores expectativas de receitas de petróleo e gás, essa quantia não pode ser reduzida. É como uma conta que só cresce. E o mais assustador? Essa é uma realidade que só se aplica a um país que, na sua essência, está realizando uma guerra econômica que sua própria economia não consegue sustentar. Quem imaginaria que após tudo o que vimos, as empresas de defesa na Rússia começariam a desacelerar? Não estou dizendo que estão fechando fábricas, mas há sinais claros de fraco crescimento. Salários estão sendo cortados, fábricas estão fazendo layoffs, deixando trabalhadores na inadimplência, com histórias de perdas, angústia e incerteza. A situação é tão grave que o próprio Banco Central de lá adverte: a economia pode entrar em recessão até o final do ano. Como consequência, as receitas estatais continuam despencando para os últimos meses de 2023, novembro e dezembro. E por quê? Como um balde de água fria, as novas sanções dos Estados Unidos estão travando tudo. E os Estados Unidos estão vigilantes, eliminando qualquer brecha que possa existir. Lembra do local? Uma das 2 maiores empresas privadas de petróleo da Rússia foi alvo dessas sanções. Operando na Ásia, Europa, Oriente Médio, América do Sul e até aqui nos Estados Unidos, ela possui cerca de 100 postos de gasolina em Nova Jersey e Nova York. Foi obrigada a vender todos os seus ativos internacionais em apenas um mês, até dia 22 de dezembro. Imagine a pressão, a corrida contra o tempo, a necessidade de desovar esses bens pelo melhor preço, antes que tudo desmorone. E agora, eu te pergunto, se você estivesse nessa situação, o que faria? Procuraria várias propostas, cada uma competindo pela sua atenção? Tentaria obter o melhor lance possível? Ou seria forçado a aceitar a primeira oferta, sabendo que o tempo não está ao seu favor? Como você negociaria com um cenário tão caótico à sua porta? Recentemente, um grande grupo de petróleo russo começou a vender seus ativos internacionais devido às sanções impostas ao país. Em apenas 10 dias, até o dia 22 de dezembro, eles precisariam liquidar todas essas propriedades. A pergunta que fica é: será que há algo mais por trás dessa venda rápida? Algo que vai além de uma simples necessidade de cumprir prazos? Imagine a tensão de ter que vender suas ações pelo melhor preço possível, mas sem tempo suficiente para negociar. O que você faria? Provavelmente buscaria várias propostas, jogando uma contra a outra. Mas, surpreendentemente, a gigante Luke Oil optou por um caminho totalmente diferente. Eles fecharam um acordo sigiloso com uma companhia suíça chamada Gunovar. Um negócio escondido, quase como se estivesse interessado apenas em se livrar dos ativos, sem preocupação com o valor. E há um motivo para isso. A história da Gunovar é cercada de mistérios e conexões obscuras. Fundada em 2000 por 2 bilionários, um sueco chamado Trubon, cujo nome é difícil de pronunciar, e um russo chamado Timoshenko. Esse último é importante. Ele fez sua fortuna na década de 90 em São Petersburgo, a mesma cidade de origem de Putin. Naqueles anos, Putin era vice-prefeito, responsável por comércio exterior e energia. Timoshenko, por sua vez, traficava petróleo por ali. Agora, imagine a cena. Um vice-prefeito influente, um empresário russo trabalhando na área de petróleo, ambos na mesma cidade. Você acha que eles nunca trocaram uma palavra? Ou um aperto de mão? Pois bem, quando Putin assumiu a presidência em 2000, tudo mudou. A Gunovar, uma empresa suíça, de repente ganhou destaque no mercado energético russo, fechando contratos de oleodutos, terminais e até com empresas estatais. Uma ascensão meteórica, quase milagrosa. E o mais intrigante, uma companhia fundada por um russo e um sueco, que virou um gigante em solo russo, com ligações com o Kremlin. O que isso significa? Pode ser que por trás da venda relâmpago de ativos, haja interesses políticos e econômicos muito maiores. Será que Putin está usando essa negociação para seus próprios propósitos? E mais importante, o que tudo isso revela sobre o verdadeiro estado da economia russa? Fica a dúvida, estamos diante de uma manobra de fachada ou de algo que pode mudar os rumos do país? Acordei pensando, uma grande empresa fora da Rússia virou protagonista no mercado de petróleo russo. Mas como isso aconteceu tão rápido? De uma hora para outra, marcas de oleodutos, terminais e contratos com produtores ligados ao Estado surgiram de surpresa.
Parece uma história de sucesso, mas há algo mais por trás. Você consegue imaginar? Será que Putin tem algum envolvimento? Pessoas começaram a especular. Afinal, toda notícia relacionada à Rússia deve ser vista com ceticismo, especialmente se o Kremlin não se pronuncia. Em 2007, eles negaram qualquer participação de Putin na empresa. Basta ver como funciona a narrativa oficial por lá. Mas as dúvidas persistem. E quando Putin invadiu e anexou a Crimeia em 2014? Um oligarca russo, Timoshenko, vendeu suas ações na Issaru noite antes das sanções. Uma coincidência ou um sinal de controle disfarçado? Talvez seja uma fachada, uma cortina de fumaça para esconder que Putin ainda mantém influência. Ou será que ele tem participação indireta? Se uma pessoa comum consegue descobrir isso, imagine o que os órgãos de inteligência dos Estados Unidos já sabem. Foi aí que o Departamento do Tesouro entrou em ação. Em uma declaração contundente, o presidente Trump deixou claro: o conflito precisa acabar. E enquanto Putin continuar com suas ações, a empresa controlada pelo Kremlin, citada como uma marionete, nunca vai prosperar. O CEO da Gunavar negou tudo, garantindo que nada tem a ver com o Kremlin. Mas, ao mesmo tempo, retirou a proposta de compra de ativos locais como uma medida de cautela. Ou seja, eles tentam parecer inocentes. Mas a sombra do Kremlin ainda paira forte. Qual será o próximo passo? Até onde essa influência vai? E o mais importante, o que isso revela sobre o verdadeiro poder por trás das cortinas na Rússia? Os segredos estão a um passo de serem revelados. Este é um golpe muito duro para a Rússia. Essa era a maior empresa privada de petróleo do país, com forte presença global. Para quem diz que o dólar está perdendo influência no mundo, esse é um exemplo claro do contrário. Os Estados Unidos podem, com um simples tweet, decidir se uma empresa russa ao redor do mundo pode vender seus ativos ou não. Isso prova que o dólar ainda é a moeda reserva global. Provavelmente, vocês vão encontrar exemplos aleatórios de alguém comprando 2 drones da China por $200. Mas isso não significa que a China esteja substituindo o dólar, nem que a Rússia esteja fazendo isso. O rublo ainda existe, mas a ilusão de poder que o país tinha desapareceu. No final das contas, há apenas um país capaz de regular os negócios internacionais: os Estados Unidos da América. Essa é uma lembrança constante para os russos, toda vez que começam uma campanha de desinformação. E claro, nada disso seria possível sem o apoio de vocês. Muito obrigado por curtirem, se inscreverem e se tornarem membros. Isso ajuda a divulgar nossa mensagem para mais pessoas. Meu nome é Sam, e vejo vocês no próximo episódio.